Olá, queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do turno que você estiver assistindo essa aula. Nós esperamos que esteja assistindo no horário normal, que é pela manhã. E nós estamos aqui hoje iniciando a nova disciplina, né? Uma disciplina bem especial, que é a disciplina de instrumentação aplicada à mamografia, que a gente sabe que é uma das áreas que nós, como técnicos em radiologia, podemos trabalhar. É uma área que cresce muito, uma área muito importante, porque basicamente todo paciente com uma determinada idade do sexo feminino tem a obrigação ética, né, em relação à saúde, de fazer esse exame, por isso nós temos uma demanda muito grande, consequentemente precisamos de bastante equipamento e bastante profissionais. É uma área muito interessante. O nível de radiação que se utiliza nessa área é bem baixo comparado com outros exames, como tomografia, por exemplo. Então, a gente tem algumas vantagens desse exame quando a gente relaciona ele com outros exames de diagnóstico por imagem. Bem, esse slide aqui ele não é meu, tá? É um slide de internet. A gente faz essa adaptação para nossa aula. Esse slide eu baixei do blog da professora Renata Cristina, que é uma médica radiologista, e ela deu noções de diagnóstico por imagem e mamografia. Nós iremos iniciar oficialmente esse slide a partir de agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, no decorrer da aula, podem ficar à vontade aí na nossa nova plataforma. Bem-vindos todo mundo que tem acesso à nossa plataforma. Todos os alunos já estão cadastrados e a gente vai aproveitar ao máximo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo na própria plataforma. Eu vou estar online durante a aula. E vocês podem também utilizar a biblioteca virtual que nós temos em nossa plataforma. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês em PDF um livro inteiro sobre mamografia. Vai ser um bônus que eu vou estar entregando para vocês nessa disciplina, um livro sobre mamografia. Ele é um livro em PDF e ele é de distribuição gratuita, tá? Então não tem nenhum problema você utilizar e compartilhar ele. Ele é de distribuição gratuita na internet. Mesmo assim, pouca gente tem acesso a ele. Por isso eu vou compartilhar com vocês em nossa plataforma. Beleza? Nós vamos estudar noções em método diagnóstico por imagem em mamografia. A nossa a nossa tá aqui, gente, as informações da autora do nosso slide. A professora Renata não é médica em radiologia, desculpa, eu falei, ela é tecnóloga, né? Hoje ela já é tecnóloga. E é porque o blog que eu vi lá tinha uma médica em radiologia, eu acabei confundindo. Tá aqui tudo o currículo dela. Esse slide também está disponibilizado para vocês na nossa plataforma. Vamos lá para a definição, gente, do que é mamografia. Esse termo aqui, mamo, vem de mama, né? A gente sabe que as mulheres elas têm, em relação ao tamanho, a mama mais avantajada. A gente estudou isso em sistema endócrino e em sistema reprodutor. A gente viu que os seios femininos elas têm uma função reprodutora também, reprodutora e endócrina ao mesmo tempo, né? Que elas acabam influenciando quimicamente no desenvolvimento de hormônios para que haja maturação de óvulos e espermatozoides. No caso de vocês, das mulheres, de óvulos. A gente vai lembrar também que a mamografia não serve exclusivamente para mulheres. Os homens também podem fazer mamografia, especialmente quando há caso de mama na família, de câncer de mama na família. É muito raro o homem ter câncer de mama, mas é possível, até porque o homem também tem mama. É menor, tem funções diferentes, mas também tem mama. Então, beleza. A mamografia em si, numa linguagem que todo mundo consiga entender, ela é uma radiografia das mamas que, por meio de compressão mamária, espalha as estruturas, deixando uma espessura uniforme para a detecção de estruturas de até 2 milímetros. Então, assim, se a gente consegue ter uma nitidez na imagem radiográfica ou mamográfica de uma forma tão precisa que nós temos essa espessura aí de 2 milímetros e nós conseguimos ver, detectar estruturas com essa dimensão, ou seja, um possível nódulo, um possível início de um tumor, por menor que ele seja, por praticamente invisível a olho nu, a gente consegue detectar ele a partir de uma mamografia. Então, é um exame clínico que a gente vai ver já as vantagens e desvantagens. Ele pode ser incômodo. Nessa imagem aqui vocês podem ver
que a mama ela fica bem comprimida, isso sem dúvida deve causar um desconforto significativo por parte do paciente. Por outro lado, esse é um exame que ele está perfeitamente enquadrado nos nossos princípios radiológicos. A gente lembra que os três princípios são justificação, otimização e limitação de doses individuais. A gente pode ver bem aqui, ó, que há uma justificativa, por mais que isso cause um desconforto à paciente, por mais que ela esteja recebendo uma determinada dose de radiação ionizante, mesmo assim, por que que nós podemos e devemos fazer esse tipo de exame? Qual a justificativa? Teremos um diagnóstico por imagem preciso. Observa que ele vai ser tão preciso que eu consigo observar estruturas de até 2 milímetros. Então, está justificado perfeitamente o uso da radiação ionizante e esse tipo de situação um pouco invasiva, porque nós teremos mais vantagens do que desvantagens. Além do princípio de justificação, nós temos a otimização, ou seja, nós não estamos fazendo, a gente vai ver daqui a pouco como é que eram feitos as mamografias antigamente, que a gente está comprimindo a mama. Então ela não fica completamente livre. Se ela ficasse completamente livre, poderia haver, assim como há em outros tipos de radiografia, aquilo que nós chamamos de sobreposição de imagens, certo? Então pode ter uma calcificação aqui e um nódulo atrás da calcificação, eu não ia conseguir ver. Quando a gente, uma linguagem leiga, espreme ou faz essa compressão, né, da mama, a gente consegue espalhar as estruturas para que a gente consiga evitar ao máximo sobreposição de imagens. A partir daí nós temos um diagnóstico mais preciso. E a limitação de doses nem precisa falar, né, que é o terceiro princípio, porque a gente percebe que, comparando isso com outros exames radiográficos, a mamografia tem um nível ínfimo, um nível muito baixo de radiação, então é super seguro fazer esse tipo de exame sem nenhum problema à saúde a curto e a longo prazo. Lembrando que isso em relação ao paciente. Em relação ao profissional, a mesma coisa, só que como a gente deve usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, a gente tem que ter o nível zero de radiação. E mesmo que haja, será um nível muito baixo, isso se a gente descuidar da proteção, que não deve acontecer nunca. Então é um exame super seguro, um pouco invasivo para o paciente, mas, como a gente já falou, super justificado por conta dessa principal definição que nós estamos vendo redundantemente aqui, que é a possibilidade de visualizar estruturas de até 2 milímetros. Professor, você vai estar na prova? Sim, vocês sabem como é que eu sou, né? Então, toda vez que eu falo redundantemente de uma mesma coisa, porque essa informação vai ser precisa dela lá na prova, nas avaliações. Essa plataforma nova é bacana que a gente pode fazer avaliação online. Então, a gente vai se divertir bastante juntos com essa plataforma. Nós temos aqui um pouco sobre a evolução. A gente vai ser bem objetivo, tá, gente? Então, essa evolução, ela foi se dando com o tempo, assim como todos os outros exames radiográficos. E a gente observa bem aqui, ó, essa imagem, que nós podemos ver basicamente como é que era feito o exame de mama. Era uma radiografia convencional. Observe que o posicionamento, ele não era um equipamento específico para mamografia. O posicionamento era diferente para a mama. Levantava-se o braço aí para que não houvesse a sobreposição de imagem nessa parte aqui. A gente observa que a mama ela era radiografada mais ou menos de uma forma oblíqua ou em perfil, certo? Não causava tanto desconforto à paciente, comparado com o que causa hoje. Por outro lado, a gente não tinha também uma imagem precisa. Observa que fica um borramento muito grande. A gente pode ter algumas calcificações. Como eu falei no slide passado, a gente pode ter uma calcificação aqui e atrás um nódulo. Eu não conseguiria ver esse nódulo justamente porque as imagens podem estar sobrepostas. Então, não era viável esse tipo de mamografia porque você não tinha um aparelho específico para isso. Era apenas uma radiografia convencional, só que com posicionamento específico para as mamas. E aí isso foi se evoluindo, a gente observa nessa imagem que, primeiro, continua sendo um exame convencional, por outro lado, já é em decúbito lateral, certo? Esse decúbito lateral ele faz com que a mama fique um pouco mais relaxada, certo? Porque ela vai meio que deitar aqui em cima do filme radiográfico ou do chassi, e aí a gente consegue já que ela tem um pouco de relaxamento. Observe que a imagem já começa a melhorar, certo?
ela consegue ficar mais espalhada, porque fica mais natural, mesmo assim não é nada comparado com o equipamento de mamógrafo de fato. Então, aí percebeu-se que ficaria muito mais interessante fazer, construir, projetar equipamentos que fossem específicos de mamografia, ou seja, um equipamento que é feito só para isso. Vocês que estão no final do curso já perceberam que a gente fez membros inferiores, superiores, tórax e pelve, crânio e face, coluna vertebral, e acho que é isso, exames contrastados. Em nenhum desses exames que a gente faz de posicionamento com a radiografia convencional, a gente não vê mama. Por quê? Porque agora, graças a Deus, nós temos um equipamento específico à mamografia. A gente não faz mais a mamografia no equipamento de raio-x convencional. Ele tem um equipamento pronto. Inclusive, hoje nós temos especializações só para mamografia. Isso é muito importante justamente na nossa luta aí contra o câncer de mama, porque a gente consegue fazer um diagnóstico mais preciso, com mais antecedência. Você sabe que o câncer especificamente, quanto mais antecedência, maior o diagnóstico, maior são as chances de cura e mais opções de terapia nós temos. Certo? Esse aqui foi um primeiro modelo de mamografia. Observa que ele já tinha um zoom, o colimador aqui, ele tinha esse filtro, né? Espécie de câmera zoom aqui, para que o raio ele não se espalhasse, não houvesse mais radiação espalhada. Tem um equipamento que é o cilindro de mastoide, que é parecido com isso, né? Só que lá ele é cilíndrico, esse aqui é cônico. Então vocês vão lembrar de instrumentação aplicada 1, de um equipamento parecido com esse. Então esse aqui ele vai ser específico para a mama. Observe que a mama já tem um suporte para que ela fique sobreposta aqui e ela não tem a compressão ainda, mas ela já fica naturalmente mais espalhada. Isso aqui já diminui a forma que a mama está espalhada aqui sobre a superfície, já diminui aquela possibilidade que eu falei, estou falando redundantemente, vou pedir isso nas atividades, que é justamente a questão da sobreposição de imagens. Observe que as imagens começam a ficar mais espalhadas. Cada região da mama, possíveis nódulos, possíveis calcificações, as próprias glândulas mamárias e também tecido adiposo, a gente consegue observar a diferença disso no contraste e na nitidez na imagem, certo? Então a gente começa a observar uma melhora significativa na qualidade da imagem e, consequentemente, no diagnóstico, por conta de um aparelho que foi projetado especificamente para esse tipo de exame, o mamógrafo, certo? O primeiro mamógrafo foi um protótipo de 1965 de grosso-paracenógrafo, apropriadamente chamado de tripé, certo? Era parecido com um equipamento que o pessoal usava para filmagens naquela época, tá? E ele tinha um tripé, literalmente, e a paciente poderia ficar em pé ou sentada aqui e colocava a mama aqui em cima, parecido com esse tipo de procedimento aqui, tá? Então, uma coisa bem básica. A gente observa que a estrutura dele, do aparelho em si, era pequena, portanto, a gente percebe que a quantidade de... Nem só a quantidade de radiação, mas a qualidade da radiação também é baixa, até porque não existe necessidade de ter um KV muito alto para uma mamografia, né? A gente vê que é o tecido adiposo, a glândula mamária e qualquer outra coisa, são materiais, são superfícies ou melhor, são tecidos que são radiotransparentes, ou quase perfeitamente radiotransparentes. A gente precisa de uma quantidade baixa de radiação para conseguir uma boa imagem. Portanto, não precisa de um equipamento gigantesco aqui. Com um equipamento simples, a gente consegue produzir radiação suficiente para ter um diagnóstico preciso. E é claro que isso foi sendo desenvolvido com as novas tecnologias, novos equipamentos foram surgindo. A concorrência também foi muito importante, a concorrência de empresas especializadas em fotografia, que na época, até hoje, a maioria delas são também as empresas que produzem equipamentos radiográficos. A concorrência fez com que houvesse uma série de estudos para a otimização desses equipamentos, e aí a tecnologia que foi avançando acabou facilitando mais esse tipo de procedimento. No Brasil, chegou em 1971 o primeiro tomógrafo, o que
foi, deixa eu ver, 6 anos, né? Depois dos tomógrafos estarem nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente pegou uns 6 anos de atraso aí. Falando do Brasil, infelizmente é normal esse atraso, né? Tomara que a gente consiga vencer isso um dia. Foi em 1971. Olha o mamógrafo aí, a gente consegue observar bem aqui, ó. Isso aqui é o equipamento que produzia. Vocês estão vendo bem aqui onde estou passando o mouse. A mesa de comando, KVMAS, ou MA, tempo e KV, né? A gente poderia fazer isso aqui. E aqui é onde a mama ficaria é, espalhada, né? Naturalmente. E apenas com o peso da gravidade, isso aqui seria uma espécie de colimador, né? De cilindro, ou de cone de mamógrafo. Atualmente nós temos um equipamento completamente sofisticado, né? Então hoje nós temos essa parte aqui do mamógrafo que é muito importante para uma boa imagem, que é justamente o compressor. Isso aqui serve para você espremer, numa linguagem bem chula aí, serve para espremer a mama, certo? Para justamente espalhar o máximo possível esse tecido mamário, para que eu evite ao máximo aquilo que eu já estou falando redundantemente na aula. Sobreposição de imagens, certo? Então isso aqui é muito importante, por mais que deixe o exame mais complicado, mais invasivo, que cause desconforto sério à mulher, porque a mulher, além de ela já ter vergonha de mostrar a mama para qualquer pessoa, certo? Por mais que seja um profissional, além disso ainda vai ser a mama, o tecido mamário ele é bem sensível, né? Causa dor quando há um contato desnecessário com uma determinada força. Então, esse exame de fato é bem desconfortável. Não tem nenhuma paciente que chegue e diz, eu gosto, não estou fazendo nada, vou fazer uma mamografia porque é legal. Isso não existe. Por outro lado, não é o fim do mundo, não é uma quimioterapia, não é uma coisa que vai deixar você desesperado, não. É uma dor, segundo as pacientes, né? É uma dor que é suportável, que, segundo as próprias pacientes também, segundo a ciência, a gente percebe que existe uma justificativa decente. Nós vamos ter um diagnóstico preciso com esse tipo de exame, certo? Quais são as indicações na mamografia? Quando que a mamografia ela vai ser passada para o paciente? Ou em caso de rastreamento, ou em caso de diagnóstico em geral, certo? Ou seja, primeiro, no sentido de fazer exames preventivos, o que infelizmente no nosso país não é cultural, a gente geralmente espera adoecer para poder procurar saber o que está acontecendo, mas o que a gente aprende, especialmente com profissionais da saúde, é que nós temos que fazer constantemente um rastreamento. Isso aqui, gente, é aquilo que a gente pode chamar de prevenção, certo? E o diagnóstico é quando geralmente já tem uma suspeita, o médico vai fazer uma imagem para ajudar nesse diagnóstico, para saber que patologia é essa, o que está causando uma determinada dor, o que está causando um determinado inchaço, ou por que há uma sensação de um caroço ou algo parecido na mama, certo? Então, mamografia de rastreamento. O exame de mamografia feito em pacientes assintomáticos, mulheres acima de 35 anos, mulheres acima de 40 anos, antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal, no pré-operatório de cirurgia plástica para rastrear qualquer alteração das mamas, após a mastectômica para o estudo da mama colateral após cirurgia conservadora. E a mama diagnóstica, a mamografia diagnóstica é aquela que é realizada em mulheres com sinais de sintomas de câncer de mama. Os sintomas mais frequentes de câncer de mama são nódulo, certo? Aquele carocinho, o espaçamento, parece que a mama está se desgastando e que está se afastando um tecido do outro, descarga papilar, controle radiológico e mama masculina, certo? A gente vai falar muito mais sobre isso, gente. Essa primeira aula de hoje, nós vamos falar tudo sobre a mamografia. Eu vou parar por aqui o vídeo porque já está longo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ficar até aqui. Quais são as indicações? Rastreamento e diagnóstico. Na próxima aula a gente vai falar o que é... na próxima aula não, no próximo tópico a gente vai falar o que é rastreamento. Quais são essas indicações para a mamografia de rastreamento, que vai ser aquela mamografia preventiva, que é assintomática, sem sintoma nenhum, sem nenhum tipo de dor. Depois vamos falar a mamografia diagnóstica mesmo,
Vamos falar especificamente sobre ela, sobre os tecidos, anatomia, vamos ver bacana. A gente vai focar na primeira aula sobre esse histórico da mamografia e também sobre como funciona o equipamento. Aquele abraço para vocês